sobre Brian Rodrigues no Vasco, o atacante uruguaio que joga lá no futebol mexicano. Uma pessoa que trabalha com o André Jardine me contou que o André adora o Brian Rodrigues, que é o único ponto esquerda do elenco, e que se depender do André Jardine, esse negócio não deve acontecer. O Vasco fez uma primeira proposta de 4 milhões de dólares, a oferta foi recusada. Nessa segunda noite, o Vasco subiu essa oferta. Ainda não temos detalhes do valor, nem da resposta do América. Por que o negócio pode acontecer mesmo com o André Jardine sendo o contrário? O Brian é quem quer sair do futebol mexicano, ele está meio incontente porque ele não é um titular absoluto lá, nem protagonista. E o Vasco promete a ele status de alguém super importante. Muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal. Com isso, o YouTube vai levar o nosso conteúdo para muitos vascaínos. Muito obrigado, somos mais de 207 mil amigos falando da nossa paixão. Hoje tem treinamento no CT Moacir Barbosa, a apresentação de 2 reforços, preparação para o jogo em Manaus, já rolou convocação do técnico Fábio Carilli para o torcedor que com certeza vai comparecer em grande número, e vou falar também sobre a negociação. Como é que está a negociação com o grego Evangelos Marinax e o Andreas Radrizzani? Parou com o italiano? Tudo isso e muito mais você vai saber agora aqui no nosso vídeo. E eu já vou começar exatamente falando sobre o time que treinou ontem no CT Moacir Barbosa, comando técnico Fábio Carilli, que fez uma convocação na Vasco TV e nas mídias sociais do Vasco da Gama para o torcedor. Vai ser a estreia dele como comandante do Vasco. Boa sorte, Xará. E o torcedor, claro, que vai lotar a arena para empurrar o time do Vasco. Não é diferente. Por onde nós passamos, o torcedor só vem junto. Aliás, é quem faz o clube sobreviver, porque dos últimos anos, dentro de campo, não há muitos motivos para ter orgulho. Porém, o time que vai a campo já vai começar a ter a cara do Fábio Carilli. Um time que treinou com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, a dúvida na zaga, Lucas Oliveira ou Maurício Lemos. O Lucas treinou mais tempo com o João Vitor, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Gosto dessa formação. Imagino que ele vai montar o time do meio para frente. Jair e Tietê, mais perto ali da grande área, os 2 homens. A linha de frente de 3, Paulinho pela direita, Coutinho centralizado e Alex Teixeira na esquerda e o Verratti à frente. No 4-2-3-1. Até porque Paulinho volta, recompõe pelo lado direito, o Alex Teixeira também ajuda, pelo menos recompõe por dentro para fechar na marcação, e o Coutinho faz o vai e vem por dentro, no corredor, para chegar perto da área, para fazer a tabela 1-2 com o Verratti e bater no gol, que é uma característica do Felipe Coutinho. Paier vai no banco como opção para o segundo tempo, assim como o Hugo Moura, como o Cocão, jogadores com quem o técnico Fábio Carilli conta para a temporada. Quem não vai ficar, está indo embora, vai ser devolvido ao Inter Miami, é o Emerson Rodrigues. O colombiano não deu certo no Vasco. Gente, as pessoas às vezes não entendem que o futebol não é uma ciência exata. Eu posso citar aqui um grande ataque que não deu certo. Você já sabe de quem eu estou falando. E nem por isso deixaram de ser grandes jogadores. Tem muita coisa que conspira a favor ou contra para dar certo ou para dar errado. E o futebol, por não ser uma ciência exata, no Vasco, o Emerson Rodrigues não deu certo. Como o Jean Davi, também não deu certo. Como o Zé Gabriel, não deu certo. Serginho, De Luca, são jogadores de saída. O Emerson está indo embora, está sendo devolvido ao Inter Miami. O Vasco está no mercado, buscando outras opções para este mesmo setor. Afinal de contas, precisa de jogador de lado de campo. O que me irrita um pouco, torcedor, e acho que é você também, e aqui eu procuro trazer nomes que eu apuro ou que eu sei que pessoas com credibilidade no mercado apuraram e eu dou crédito. Lucas Pedrosa apurou, trouxe essa informação. O fulano trouxe e eu falo. Agora, o que me irrita é especulado no Vasco, fulano fecha. Eu vi isso agora e eu avisei aqui no canal. Quando o Davi Luiz fechar e deve ser com Fortaleza, e foi, vai sair a seguinte notícia. Especulado no Vasco, Davi Luiz fecha com Fortaleza. Especulado por quem? Pelo Vasco? Não. Por páginas que cobrem Vasco? Sim. Mas não quer dizer que o Vasco procurou. O Vasco não procurou Davi Luiz. Procurado pelo Vasco,
Vasco negociou com o Canóbio, que fechou com o Fluminense. Ok, você pode dizer isso. Vasco negociou com o Rony, que fechou com o Fluminense. Você pode dizer isso. Especulado no Vasco, Coedjar fecha com o Grêmio. O Vasco não negociou com o Coedjar. Negociou lá atrás. Não agora. Então, assim, sabe o que parece, torcedor? Que todo jogador que o Vasco tenta, ele vai perder. Alguns ele vai perder, sim. Porque nesse momento não há recursos altos para poder contratar. Recurso do Vasco é bem baixinho. Vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral. kto.bet.br. Hoje vai rolar o nosso Na Conta KTO. Não teve ontem porque o Rei estava voltando de viagem. E hoje vai ter meio-dia, horário de Brasília, 10 da manhã para mim aqui em Orlando, onde eu estou ainda nos Estados Unidos de férias, mas trazendo sempre conteúdo para você. A gente vai bater papo e falar do mercado da bola e principalmente, cadê o Adson e o Estrela? Jogadores que serão importantes na temporada. Então não perde tempo, tem muita bola rolando, tem Liga dos Campeões, tem Liga Europa, enfim, tem campeonatos no fim de semana e, claro, os campeonatos estaduais também. kto.bet.br, link fixado nos comentários para você dar aquela moral. É a melhor casa de apostas regulamentada pelo governo. E claro, é apenas para você se divertir. Não é meio de vida, hein? Atenção! Não é meio de vida, é para você se divertir. Aposte com responsabilidade, maiores de 18 anos. Detalhe, né? Você pode ganhar ou pode perder. É um jogo, mas você vai se divertir, isso eu tenho certeza. Bom, falar sobre o Grego. Tem muita gente falando assim, pô, Azevedo, você deu uma notícia que depois do dia 20 era esperada uma proposta. Falei e repito. Hoje, dia 21 de janeiro, está no prazo. É depois do dia 20. Tinha muita gente dizendo assim, não, ele já avisou o Vasco que não quer mais. Não avisou nada. Está aí. Continua na mesa a proposta para ele já sabe todos os números. E a pessoa tinha me dito isso, Fábio, nada acontece antes do dia 20 de janeiro, porque ele está envolvido lá com o Nottingham Forest, com as contratações da janela de inverno, nada acontece. E o que aconteceu? Nada. Não bateu na trave a informação da pessoa. Então, assim, torcedor, é a partir de agora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não vai ter um prazo específico. E segundo eu soube, o NJ não tem um prazo também. É claro que o Vasco pode se manifestar e falar assim, ó, não quero mais esperar. E vai perder uma oportunidade de ouvir uma proposta bilionária. A proposta do Grego ou do Andrés Radrizzani, de qualquer um que queira comprar 70% da SAF do Vasco, tem que ser uma proposta bilionária. Ela é acima de R$1 bilhão. Claro que é. É só raciocinar. Se a anterior foi 1.400 bi, não pode ser diferente. Ah, mas não foi. Claro que foi. Se a empresa assumiu, garantindo que ia pagar as dívidas, avaliadas à época em 700 milhões, e aporte que totalizariam 700 milhões, é só fazer a conta, torcedor. Ah, mas ele ia fazer dinheiro com o dinheiro do Vasco. Sim, ao invés de botar no bolso, ele ia pagar a conta. Ele não fez. Nem os aportes, nem o pagamento das dívidas. Mas estava no contrato que tinha que fazer. Não fez. E aí está toda a discussão que você está acompanhando. Hoje, a dívida é maior e o valuation da empresa também é maior. Os ativos são muito mais valiosos. Hoje, não se pode nem pensar em um número menor do que 1,5 bi. 1,5 bilhão é para começar a conversa. Se a gente não estiver falando em 2 bi, incluindo a dívida, você tem obrigações como CT, contratações, aportes na empresa para poder manter a folha alta, porque o investidor não vai manter lá embaixo. E não tem essa história de que preferiu a base do São Paulo. Pensa, torcedor. Você é um investidor, você tem o dinheiro na mão, você vai investir no futebol profissional até a base ou só na base 30%? É para você pensar com a sua cabeça. Brian Rodrigues, bola da vez. O Vasco quer contratar esse atacante, uruguaio, que está no América do México. O Vasco tem até uma grana reservada para esta contratação. Vem negociando, é verdade, com o América do México. Há um interesse do Brian Rodrigues jogar no futebol brasileiro. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade. As novidades começam a partir de agora. O técnico do América do México é o brasileiro André Jardine, que a princípio não abre mão em ter o Brian Rodrigues, que foi titular, inclusive, no último amistoso do América do México,
fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, jogou contra o Inter Miami do Messi. O jogo acabou empatado em 2-2, o Inter Miami ganhou nos pênaltis. Jogo realizado em Los Angeles. O América do México já retornou ao México e joga no final de semana contra o Laguna, pela terceira rodada do Campeonato Mexicano. Nas 2 primeiras rodadas, o América do México colocou um time alternativo. Os titulares entram em campo no final de semana. Brian Rodrigues é titular do América do México. Foi titular no último amistoso e, a princípio, entra jogando contra o Santos Laguna. O André Jardine não abre mão em ter o jogador. O André Jardine está com uma moral elevadíssima no América, pelos títulos conquistados e porque recentemente recusou uma proposta do Botafogo para permanecer no América do México. Ou seja, nesse momento, a diretoria do México, do América do México, tomar uma decisão contrária à vontade do André Jardine é praticamente impossível. Mas há um asterisco importante. Primeiro, a vontade do Brian de jogar no Brasil. Segundo, o entendimento do André Jardine em também ouvir o lado do jogador, entender o lado do atleta. Porém, o mais importante para todos é o América do México. O André Jardine pediu ao América do México uma recomposição imediata, caso haja a saída do Brian Rodrigues. Então, neste momento, o América corre atrás de um atacante, corre atrás de um jogador para substituir o Brian Rodrigues. Em conseguindo esse atleta, caso o América do México consiga mapear este atleta, aí sim o clube mexicano será mais maleável com o Vasco da Gama para poder liberar o Brian já tendo um jogador para substituí-lo. Deu para entender? Porque é um pedido de um brasileiro que tem muita moral por lá, que é o André Jardine. Há um outro detalhe. O desejo do Brian Rodrigues é de sair do futebol mexicano, porém não criar nenhum tipo de ruído com o América do México. É um clube muito estável financeiramente, que não cria problemas internos em relação à grana. Então não há interesse em criar nenhum tipo de ruído. Então, por partes, o América do México corre atrás de um substituto do Brian Rodrigues para talvez aí sim negociá-lo. A vontade do André Jardine é mantê-lo no grupo. Só que entende também o André Jardine o desejo e a vontade do jogador. Beleza? As negociações estão rolando. Vasco precisa torcer também para que o América do México consiga aí um substituto da vontade do André Jardine. O Corinthians, há um tempo atrás, já manifestou interesse na contratação desse jogador e eu ouvi dizer ontem que o Grêmio também estaria interessado. Bom, o Vasco apresenta hoje 3 reforços, 3 jogadores que o Vasco contratou e que serão apresentados de maneira oficial para o torcedor. O goleiro Daniel Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e o outro zagueiro Maurício Lemos. O Vasco joga com a força máxima na quinta-feira em Manaus, diante do Madureira. Uma outra decisão da diretoria do Vasco em relação a afastar 3 atletas, deixando os atletas treinando em separado, já comunicando aos empresários que eles podem procurar outros clubes. Não serão utilizados no time de cima. O Zé Gabriel, De Luca e o Serginho. E aí vem a importância desse planejamento do Campeonato Carioca. Muita gente falando, não deu certo, 3 jogos, 3 empates, esses caras aí não servem para jogar no Vasco. Gente, a convicção de que eles não servem para jogar no Vasco, principalmente o De Luca, eu acho que o Zé Gabriel e o Serginho, a gente já tinha esse cenário, mas é justamente os 3 jogos, a oportunidade que eles tiveram, para que o próprio torcedor do Vasco tenha convicção
dos movimentos certos ou errados que a diretoria vem fazendo. Você imagina o Vasco de antemão falando, não, De Luca não serve. Poderia se discutir no boteco. Pô, mas por que não serve? Por que não testou o De Luca? Bota para testar, porque antes do De Luca ser testado, eu ouvi no final do ano passado algumas pessoas dizendo que, poxa, o De Luca está emprestado ao Ceará, pô, ele cabe no Vasco, por que não dar uma oportunidade ao De Luca? Pô, o De Luca foi bem... Tá, a oportunidade está dada. Então eu acho muito importante que as oportunidades sejam dadas às claras para que todo mundo possa avaliar se o atleta serve ou não serve. Emerson Rodrigues vai estar rescindindo o contrato do jogador. Já teve várias oportunidades, então o torcedor vascaíno já tem uma avaliação do Emerson Rodrigues. O Vasco está conseguindo rescindir o contrato com o atleta, devolvendo ele ao Inter Miami. O Vasco tentou negociar isso com o Inter Miami. Foi uma negociação muito difícil, porque o jogador também não interessa ao clube norte-americano. O Vasco conseguiu com o atleta, com o clube, uma rescisão para que o Vasco não tenha ainda mais prejuízo. Porque torcedor, são dois prejuízos, né? Quando você contrata um jogador de maneira errada ou até de maneira certa, ele acaba não rendendo, que às vezes também acontece. Primeiro erro, a manutenção do atleta. E o segundo erro, não necessariamente nessa ordem, é os pagamentos dos salários, né? Que precisam ser pagos. Então, às vezes, você tem um atleta que tem um salário alto, não está rendendo. Aí o que você faz? Não, eu não posso dispensar, eu tenho que manter o cara. O que eu vou fazer? Bota para jogar, porque eu pago um salário alto. Irmão, dois erros. O salário alto você tem que pagar, não tem jeito. Você fez uma contratação errada, tem que pagar. Mantê-lo é um segundo erro. Então é melhor você afastar o cara, ficar com um erro só, que é o pagamento do vencimento, do que pagar e ainda colocar para jogar. Pô, tu tá sendo punido duas vezes, né? Então o Vasco tem que buscar uma rescisão também com Zé Gabriel, De Luca e Serginho, caso não ache nenhum clube interessado na contratação desses atletas aí. A partir do meio-dia, ao vivo no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco.